E essa notícia da Anvisa tem como principal objetivo o diagnóstico precoce, principalmente das arboviroses, que são doenças transmitidas por mosquitos, exemplo a dengue e a própria chikungunya. Isso também facilita e agiliza as estratégias no tratamento dessas doenças com essas análises feitas de uma forma mais rápida por parte da Anvisa. Para a gente tratar desse assunto, eu converso com o Dr. Juan Fernandes, que também é consultor da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Doutor, primeiramente, obrigado por nos atender. Fala um pouco sobre essa decisão da Anvisa e o que isso facilita nas estratégias de saúde de cada município aqui das regiões do país. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que o primeiro tópico que é importante a gente adereçar aqui é que hoje as arboviroses, que é essa classe de doenças que a gente está comentando, né, dengue, chikungunya, febre de urupuche, zika, elas têm um diagnóstico principalmente clínico-epidemiológico. Então, o médico suspeita com base na clínica e se faz a notificação, isso gera os números que a gente observa, né? Embora a gente tenha testes diagnósticos, esses testes diagnósticos, o acesso ainda é de certa forma limitado. E o que se pleiteia nessa demanda junto à Anvisa é que se acelere a liberação de testes voltados a essas doenças que têm um impacto muito grande em saúde pública, né? Testes de imunoensaio, as sorologias, testes de biologia molecular, testes multiplex, eventualmente, que são testes que testam várias doenças em um único ensaio, para que a gente consiga ter mais diagnóstico na ponta para uma decisão mais assertiva junto ao paciente, para que os dados epidemiológicos para as políticas públicas sejam mais assertivos. Tá certo, doutor. Dentro de um cronograma normal, a pessoa chega para fazer um teste de dengue, por exemplo. Ela faz o teste, esse processo ele caminha até o laboratório, vai para análise e tem o retorno. Leva alguns dias para essa pessoa saber se está ou não com a doença. Com essa mudança, com essa agilidade da Anvisa, em quantos dias isso se reduz? O foco desse pleito é muito em relação ao tempo para análise, para aprovação de outros testes, né? A gente tem um rol limitado de provas que estão disponíveis nos serviços de saúde, nos laboratórios, e a gente precisa ampliar esse rol de testes diagnósticos. Para o paciente, o tempo para o resultado, ele depende de vários fatores. A gente tem, por exemplo, os testes rápidos, que são testes imunocromatográficos, você tem uma plaquinha, coloca a gota de sangue, e em 15 a 20 minutos você tem o resultado. É feito normalmente ao lado do paciente mesmo. Essa é uma estratégia que em saúde pública se observa em alguns lugares, por exemplo, para dengue, tanto para o antígeno S1 como para a sorologia. E a gente tem os testes que são de laboratório, as sorologias que são feitas na bancada, o IgM, IgG, para essas doenças. E a gente tem outros testes, são os testes de biologia molecular. Esses normalmente levam alguns dias, porque exigem uma estrutura um pouco mais completa do ponto de vista laboratorial e mais expertise. Então, para o paciente, depende muito do arsenal de testes que estão disponíveis naquele serviço que ele está procurando. Então, vai ser muito rápido se for um teste monocromatográfico, vai ser intermediário se for um teste não tão complexo de bancada, como a sorologia, e se for feito um PCR, principalmente em saúde pública, vai se demorar um tempo maior para ter esse resultado. À medida que a gente libera novos testes com mais agilidade, outros testes que são menos complexos, por exemplo, biologia molecular, podem ter acesso, podem estar mais acessíveis ao paciente. Tá certo. Isso também pode acelerar, doutor, o diagnóstico e, consequentemente, o número de casos em cada município e, de certa forma, balançar um pouco a estratégia de saúde de cada cidade. Por exemplo, a gente está aqui em Cachoeira do Sul, tem, sei lá, 100 pessoas com dengue aqui no município. Com essa agilidade, esse diagnóstico, esse número de pessoas pode duplicar diante dessa agilidade, de certa forma, o município, a Secretaria de Saúde de cada cidade precisar correr para conseguir atender essa demanda?
certeza. Para a gente conseguir estabelecer políticas públicas que sejam mais efetivas, a gente precisa de informação, precisa de dado. Então, muitas vezes, quando você vai fazer controle do vetor, ou quando você precisa reestruturar o serviço de saúde, aumentar a equipe, ou reorganizar o atendimento, se você não tiver um dado que seja preciso, você não vai ter a informação completa para tomar a decisão. E o diagnóstico, cada teste que se faz, naturalmente está gerando informação. Eu dou um exemplo claro, né? A febre de Oropouche, só se percebeu que ela estava circulando aqui no Brasil quando começou a se fazer testes de pacientes com clínica compatível com arboviroses, que os testes estavam negativos para dengue, chikungunya e zika. A partir daí se começou a testar Oropouche e se percebeu que o vírus estava circulando principalmente na região norte. Então, quando a gente não testa, a gente não tem a informação completa. Você pode estar com a hipótese que você está manejando uma determinada doença, e você vai estar, na verdade, pode estar circulando, pode ter emergido uma nova doença infecciosa, um novo vírus que cause uma clínica que seja semelhante. Ok, aqui no Rio Grande do Sul essa agilidade vai ser benéfica, porque nos últimos anos a gente tem bastante registro de casos de dengue aqui no Rio Grande do Sul, Cachoeira do Sul, em todas as cidades praticamente aqui do estado. O nível de alerta sempre estava elevado. O Rio Grande do Sul tem uma atenção especial, principalmente no quesito dengue ali? Com certeza. A dengue é uma doença, até pelo vetor, né, o Aedes aegypti, ele se adapta muito bem ao peridomicílio. Ela tem uma abrangência no Brasil que é quase o país todo, né? O que ocorre é que alguns estados, a depender do ano, da sazonalidade, acabam tendo uma incidência mais alta ou mais baixa. Mas, com certeza, a dengue, por ser uma doença que tem uma incidência alta, por ter formas graves, por impactar sazonalmente, né, nas épocas de chuvas, principalmente, faz mais pressão sobre o serviço de saúde. A dengue tem que ter um olhar especial, sim, do gestor público para que se estabeleçam medidas que sejam efetivas, de fato. Ok, doutor, eu estava olhando aqui e vi que a medida deve durar até o fim do ano. Tem a expectativa disso continuar para 2025 ou vai ser debatido entre a Anvisa e também as outras frentes interessadas nesse assunto? O objetivo, né, dos líderes de opinião, das pessoas que atuam fortemente para que o diagnóstico tenha maior valor, maior poder, digamos assim, é que esse tipo de medida seja permanente, né, que existam apreciações que são ágeis, ao mesmo tempo que tragam segurança, que consigam diferenciar os produtos que tenham melhor performance, melhor acurácia, para que o paciente não seja submetido a um risco de um resultado inapropriado por um teste inadequadamente liberado para ser feito no Brasil. Então, por um lado, a gente precisa equilibrar essa agilidade para que a gente consiga introduzir inovações, consiga introduzir novos testes. Por outro, a gente precisa continuar a garantir a segurança, a qualidade das provas que estão disponíveis no Brasil para diagnóstico das arboviroses e de outras condições. Querendo ou não, é uma mudança gradual, ela não deve ser repentina até para não sobrecarregar os laboratórios e também quem faz toda essa análise, mas a notícia que você compartilha que isso deve ser permanente já traz um alento principalmente para os municípios que necessitam dessa agilidade. Doutor, mais uma vez agradeço a sua disponibilidade, alguma outra informação importante que possa ser compartilhada com a nossa audiência, fique à vontade. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar informações com vocês. Eu acho que o que é importante é quem está nos ouvindo, né, que porventura se tiver um quadro clínico, seja compatível com arbovirose, febre, dor no corpo, dor de cabeça, dores articulares, procure um serviço de saúde que seja bem orientado. Espero que tenham acesso a provas diagnósticas que sejam confiáveis para que se tome a melhor decisão clínica em cada contexto.
Ok, conversamos então com o Dr. Juan Fernandes, ele que é médico infectologista e também consultor da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, falando sobre essa mudança na Anvisa em agilizar principalmente o diagnóstico de arboviroses aqui no país, a gente trazendo essa boa notícia aqui no NT Sul. Daniel, volto contigo.